Porque não é o Paquetá. É o time do Flamengo como um todo que não tem funcionado. Fosse só o Paquetá, o Flamengo na rotação do ano passado, no auge com o Felipe Luiz e o Paquetá comprometendo, aí tudo bem. Mas o time ainda não encaixou. Então, quando a gente percebe que a Arrascaeta tá abaixo, Carrascal também não consegue fazer diferença, o Pedro foi até sacado do time, opção no banco. A gente percebe que é mais um problema coletivo do que individual de um jogador que acabou de chegar. Eu ainda acho que o Paquetá vai render bem no Flamengo, tem todo o potencial para isso, mas antes o time precisa encaixar. Fala, feras, tudo bem? Olha, coisa não tá boa pro Flamengo nesse início de 2026, hein? Mais uma atuação muito ruim do time, muito ruim, e dessa vez num jogo super importante, ainda que tenha sido a primeira partida da final da Recopa, mas é uma decisão. Achei o time, assim, taticamente muito confuso hoje, muito confuso, e isso teve um impacto direto nas atuações individuais. Vários jogadores hoje jogaram muito mal, muito abaixo do que a gente sabe que eles podem jogar. Aliás, não consigo dizer que alguém jogou bem essa noite. Talvez o Eric Pulgar ali no meio de campo conseguiu fazer uma ou outra coisa, mas assim, no todo, atuações individuais bem abaixo. Eu acho que isso tem muito a ver, mais uma vez, com as escolhas do Felipe Luiz. Ele está no dia a dia, ele está vendo os treinamentos, ele tem muito mais informações do que a gente. Nosso campo de observação são os jogos. E os jogos têm mostrado algumas atuações individuais melhores do que atuações individuais dos jogadores que o Felipe tem escolhido para as partidas mais importantes. Por exemplo, o Vitão. O Vitão, toda vez que jogou bem. E o Léo Ortiz não está jogando bem. O Léo Ortiz é um ótimo zagueiro, um cara de seleção brasileira, mas ele não está jogando bem. Tecnicamente, ele não está conseguindo contribuir como ele contribui normalmente. Fisicamente, você vê que ele é superado em alguns duelos com muita facilidade. Teve um lance no primeiro tempo, então, que foi assim, que ilustra bem o que eu estou falando. Aí depois o Luiz Araújo, que vem de um período de inatividade, estava sem jogar, lesionado, aí entrou alguns minutinhos contra o Botafogo no último domingo, aí hoje virou titular. O Carrascal, que sempre é um jogador muito útil pelo meio, pelos lados, hoje foi escalado numa outra posição. O Flamengo ficou sem alguém ali como uma referência na frente. Aí o Bruno Henrique, que foi titular domingo, hoje sequer entrou em campo. O Cebolinha, por exemplo, ele não consegue jogar um tempo e meio que seja, com 10 minutos hoje ele já foi substituído. O Samuel Lino entra e não consegue produzir, não consegue. É impressionante o que está acontecendo com o Lino, um jogador com potencial, que já demonstrou isso, não só no Flamengo, mas principalmente fora. Ele não consegue dar sequência às jogadas. Acho que o Alexandre não iniciou bem a temporada também, o lateral esquerdo, que é um monstro de jogador, mas não está bem também. Uma outra substituição que o Felipe fez, que eu também não concordei, o Everton Araújo, que é um jogador super regular nesse início de ano, um jogador que tem marcado forte, que tem saúde para competir. Aí hoje foi... a opção foi pelo Nico de la Cruz, que também está num período de inatividade. Inclusive, a jogada do gol do Lanús começa com o erro do Nico de la Cruz no meio, que prendeu demais a bola, roubaram a bola, e aí se desenrolou o lance do gol do Lanús. Enfim, acho que as atuações do Flamengo não são boas. A de hoje está entre as piores desse ano. Piores. O Flamengo chutou uma bola na direção do gol, que foi do Cebolinha no primeiro tempo. No segundo tempo, o time não produziu nada ofensivamente, zero. E eu acho que isso aí passa pelo técnico. Não tem jeito. Não tem jeito. Os jogadores não estão bem, mas a responsabilidade maior é do técnico, que não consegue fazer o time jogar e tem pecado nas escolhas, na minha opinião, pelo que o campo tem mostrado. A gente não está vendo treino e não tem informações mais detalhadas, mas pelo campo, as escolhas do Felipe Luiz para os jogos mais importantes da temporada não têm funcionado. 1-0 dá para virar no Maracanã? Dá, mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. O Lanús é uma equipe copeira, um time argentino, sabe jogar esse tipo de jogo. Eliminou o Fluminense no Maracanã, tendo vencido 1-0 em La Fortaleza, empatou no Maracanã em 1-1. Então é bom os rubro-negros abrirem o olho e irem para o Maracanã para empurrar o time, porque não vai ser um jogo fácil. Um abraço. Euros. O Bruno Henrique ontem não entrou no jogo. Por exemplo, um jogador super decisivo, histórico, que num jogo desse apertado, se bota uma bola na área, ele descabeceia, e ele morreu no banco. Então, algumas, como o Maestro falou, e eu acho também, acho que o Flamengo tem muita coisa para evoluir, mas especificamente no jogo de ontem, acho que as escolhas do Felipe todas foram muito ruins.
gente começa o ano, tá, no comando do Felipe Luiz, mas parece que a gente está sendo comandado por antigos técnicos em temporadas passadas. E aí você diz que a reconstrução do elenco ela é feita pelo José Boto e o diretor de futebol. Óbvio, você ainda fala assim, óbvio que eu também participo dessa construção. Já que você se inclui nesse pacote, juntamente com o diretor de futebol, com o responsável pelo futebol do Flamengo nas contratações, que é o José Boto. E você, eu acho que está na hora de vocês três sentarem e trazer uma resposta para o torcedor. Quem é que vai ter coragem de cobrar do Felipe a filosofia única de futebol Flamengo, o que está no PDG da atual gestão? É você, Boto? É você? É Fábio Palmer, diretor de futebol do Flamengo? Ou o presidente vai precisar descer, sair daquela sala maravilhosa dele lá na cobertura, lá no terceiro andar do clube, pegar o carro, ir pro CT e sentar? Eu vi muita gente repercutindo a fala do Arrascaeta, dando conta de que ele estaria insatisfeito com a maneira com a qual o Felipe Luiz montou o time do Flamengo. Não é exatamente isso. O que está deixando o uruguaio muito revoltado com esse momento é muito da atitude. Quando ele diz temos que mudar muita coisa, ele não versa sobre a metodologia do jogo. Ele versa especificamente sobre o comportamento técnico de muitos jogadores em campo. E aquela esparrela, que a gente pode hoje falar que é a esparrela, que durante 8 jogos se sustentou da questão física, desde o discurso do Felipe Luiz da última terça-feira, que foi, de certa forma, coadunado pelo discurso do Boto pra gente no Sport Center 1 ontem, você estava apresentando, desde essas manifestações, essa percepção caiu por terra. Ninguém mais usa isso como justificativa. O Flamengo tem que jogar mais bola e não há mais nada em que se possa agarrar para justificar atuações como a de ontem. Meus amigos, isso aí é uma sacanagem, isso é um esculacho, esse Flamengo de hoje. Cara, o Flamengo 2026, isso é uma vergonha. O que tá sendo esse Flamengo? Na moral, o que tá sendo esse Flamengo? A gente tem que falar aqui, cara. Olha só. Um time apático, um time que não tem jogada, um time que não faz nada, que era pra tomar de 3-0 porque tomou a bola no travessão e teve uns 2 gols anulados, que por milímetro um não foi anulado. Um foi anulado. Cara, isso é um esculacho. O Flamengo jogou hoje pra tomar de uns 3-0, velho. E perder no primeiro jogo a Recopa. Perdeu de 1-0, foi barato. Foi barato. Esse time não é nem de perto o pior momento de 2025. Nem de perto. Alguma coisa tá acontecendo. Aí não foi só porque o Pedro entrou no segundo tempo, não, que o Pedro também entrou e teve uma cabeçada ali e acabou. Né? Não é isso. O time muito mal. Muito mal. E não tem que ficar de mimimi de que não pode criticar. Olha só, o trabalho